cuidado com a anatomia. Pescoço também eu preciso. Na verdade, tudo aqui em cabeça e pescoço eu preciso que você esteja muito afiado com a anatomia. Então, se você não está sentindo segurança ainda e precisar, volta lá na parte de anatomia do curso e dá uma estudada na anatomia da cabeça e pescoço, na anatomia dos ossos temporais, do ouvido interno, tá? E se precisar ainda aprofundar mais, ler algum artigo e tal, é muito importante que você esteja muito seguro da anatomia dessas estruturas para entender as patologias. Não é à toa que a gente deu tanta atenção, a gente passou tanto tempo lá no módulo, na parte de anatomia do curso. Beleza, gente? Então, vamos aqui, vamos em frente. Então vamos falar hoje de pescoço, ouvido e ossos temporais. Estou de olho aqui no chat de vocês, como sempre, tá? Para ir tirando eventuais dúvidas, ou então no final da aula a gente tira dúvida. Lembrando que se você está assistindo a gravação, sempre vai poder deixar sua dúvida aí também na plataforma e a nossa equipe vai estar respondendo. Beleza? Então vamos falar de pescoço, gente. Lembrando que essa parte que a gente está de patologias é uma parte em que a gente vai abranger o maior número de patologias possível. A gente quer fazer uma grande revisão das patologias de cada sistema para que você tenha o máximo de domínio do que pode aparecer para você quando você estiver atuando, quando você estiver laudando, quando você estiver fazendo uma prova, por exemplo. Então, vamos lá. A gente falou de vários tumores lá na parte de sistema nervoso central, mas é importante que você conheça também alguns tumores da cabeça e pescoço, tá? E o paraganglioma ou os paragangliomas da cabeça e pescoço são tumores muito clássicos, muito importantes dessa região. Os paragangliomas, eles vão ter uma distribuição típica aqui, ó, nessas regiões que eu estou mostrando para vocês. Ou eles vão ter uma localização típica ali na bifurcação carotídea, ampliando esse espaço entre a carótida interna e a carótida externa. Eles vão fazer essa ampliação e vão ficar situados exatamente aqui na bifurcação. Vão ser chamados os paragangliomas de glomos carotídeo, ou melhor, os glomos carotídeos. Se o paraganglioma ele tiver uma localização mais cranial, mais rostral, mais próxima aqui mesmo do encéfalo, não tiver exatamente aqui na bifurcação carotídea, ele pode ser muito mais provavelmente um glomus vagal, né, ou um paraganglioma do nervo vago. Os glomos vagais ou paragangliomas do nervo vago podem... Só um minutinho. Não tá aparecendo a tela? Verdade, rapaz. Esqueci de compartilhar a tela com vocês, hein? Beleza. Agora vai aparecer. Certeza que agora tá aparecendo. Compartilhei aqui com o pessoal que tá na gravação. Esqueci de compartilhar com alguém. Olha pra aí. Vamos lá. Deixa eu puxar isso aqui pra cá. Pronto. Enfim, mas só tinha mostrado esse slide aqui mesmo, tá, gente? Não foi muita coisa diferente, não. Então, como eu estava falando para vocês, os paragangliomas da cabeça e pescoço também são chamados de tumores glômicos, tá bom? Então, a gente vai chamar esses paragangliomas de cabeça e pescoço conforme a localização dele, a gente vai dar um nome para ele. Então, por exemplo, se ele tiver uma localização ali bem incrustadinha na bifurcação carotídea, como eu estou mostrando para vocês aqui, a gente pode chamar de glomos carotídeo. Se tiver mais cranial, uma localização mais cranial, mais próxima do encéfalo ali, não exatamente na bifurcação, mas ainda afastando a carótida interna da carótida externa, a gente mais provavelmente vai estar diante de um glomus vagal, ou seja, um paraganglioma ali do nervo vagal. Na verdade, o paraganglioma do nervo vagal pode ocorrer em qualquer lugar do nervo vagal, né? Qualquer lugar em que o nervo vagal vai percorrer, porém, um local muito frequente, muito importante, que a gente vai conseguir reconhecer e pensar, é quando tem essa localização aqui, afastando as carótidas interna e externa, mas em uma posição mais rostral em relação ao glomus carotídeo propriamente dito. Outra localização muito típica dos paragangliomas da cabeça e pescoço é aqui no forame jugular. Compara esse lado aqui, em que a gente tem o forame jugular com o tamanho normal, em que a
gente tem a chegada da veia jugular aqui, a passagem, né? E o outro lado em que eu tenho uma ampliação do forame jugular muito importante e o tumor glômico aqui, né? O glômus jugular. O glômus jugular, ele pode eventualmente se estender à cavidade timpânica e ser chamado de glômus jugulotimpânico, ok? E existe ainda o glômus ou o paraganglioma próprio da cavidade timpânica, que é o glômus timpânico. Existem diferenças muito importantes entre o glômus timpânico e o glômus jugular e o glômus jugulotimpânico. Então, basicamente, como vocês podem ver, o glômus jugular ou jugulotimpânico costuma ser uma lesão maior, entre aspas, localmente agressiva, né? Ele tende a fazer erosão aqui dessa cadeia óssea. Porém, se ele ficar restrito à região do forame jugular, a gente vai chamar de glômus jugular. E se estender à região timpânica, a gente vai chamar de glômus jugulotimpânico. Enquanto que o glômus timpânico tipicamente vai ser uma lesão pequena e próxima do promontório, tá? O promontório da cóclea, não sei se todo mundo aí tá com a memória afiada, mas é essa regiãozinha aqui, ó, junto à espira basal da cóclea, a nível do ouvido interno, tá? Então, o glômus timpânico vai ser sempre essa lesãozinha redondinha, pequenininha, próxima do promontório. Ah, João, às vezes não vai ser redondo. Às vezes não vai ser redondo, mas vai tender a ser sempre uma lesão não muito expansiva. Uma lesão mais na dela, mais quietinha ali. O importante é, viu uma formação expansiva nessa região aqui, você tem que lembrar de paraganglioma da cavidade timpânica, o glômus timpânico, tá? A localização é muito típica. E o detalhe é o seguinte, apesar que eu te falei que esse paraganglioma da jugular, do forame jugular, tendia a erodir osso, aqui na cavidade timpânica o glômus tende a não erodir o osso, tá? Isso inclusive vai ajudar a gente a diferenciar os glômus timpânicos dos colesteatomas, que são tumores clássicos da cavidade timpânica e da mastoide, que a gente vai falar lá no final da aula e que são muito importantes e que caem muito em prova e que aparecem muito na vida real. Então, o colesteatoma, como a gente vai ver, destrói muito osso, come muito osso, faz destruição tanto da parede óssea do tímpano quanto da cadeia ossicular, classicamente vai erodir o esporão de Chaussée. A gente vai falar de tudo isso mais para frente. Então, ó, características de todos os paragangliomas. São tumores hipervasculares, então quando eu injeto ele realça muito. Olha só como ele fica com realce bem intenso. Pode haver erosão óssea, dependendo da localização. Tipicamente o glômus jugular vai fazer erosão óssea. Essa erosão é chamada uma erosão que parece um roído de traça, tá? Então ela tende a erodir o osso com aspecto em roído de traça. E na ressonância magnética a gente pode ter um sinal do sal e pimenta, ou melhor, o aspecto em sal e pimenta. O que é o sal e pimenta? Toda vez que a gente tem um tumor muito hipervascular, ele pode fazer flavoides na ressonância magnética, que ela não consegue captar o sinal de uma estrutura vascular que está com fluxo muito alto. Isso é a pimenta, né, o pretinho, e o sal, o branquinho, a área de hipersinal. Tem referência que fala que é o próprio tumor realçando, tem referência que fala que são os produtos de degradação da hemoglobina pelo sangramento eventual que esse tumor pode ter, tá? Então varia, mas o fato é que a gente vai ter aquele aspecto em sal e pimenta que vários tumores vão ter também na ressonância magnética. Então, olha aqui, glômus carotídeo, tumor na bifurcação da carótida. Olha aqui, ó, no plano axial eu tenho a carótida interna aqui, carótida externa aqui, ou melhor, carótida interna aqui, carótida externa aqui. A interna ela sempre é mais posterior em relação à externa, tá, gente? Tá até marcado aqui. Carótida interna aqui mais posterior, carótida externa aqui mais anterior, e o tumor na bifurcação ampliando o espaço, separando ambas. Um tumor bem hipervascular, como a gente pode ver aqui nesse exemplo, ó. Tumor. Sí, preguntarla, se le damos la copa, para mí, digamos, que lo que
todo y yo. Ese es el comunicador. Vamos a ver si me dice. Sí, está el que le dijo Germán. ¿Y la Nidex? Eso tiene, creo que Anidex. Ya. Por eso, pero solo es escribirle y él se lo instala. Y No. le graba en el computador. Es que no es el computador, es la impresora. Por eso, para que grabe esas clases en el computador. ¿Y cómo grabo si no hay ningún? Eso yo puedo hacerlo tranquilamente, pero si no hay ningún programa, yo no necesito Anidex para eso. Y él instala el programa. Ah, yo pensé que era la Anidex para impresora, No, porque yo quiero la impresora. no es eso, pero no es eso. O sea, dice que usted aportó 42 millones a la DIAN, eso es lo que están diciendo. Ya nada más. Que se usa todas las retenciones y que le agradecen por sus aportes. Desgraciados. El internet fue el que se cagó. É um tumor clássico do pescoço, tá, gente? Tumor de partes moles, realce. Na ressonância magnética tem um realce tão intenso, que tem gente que diz que esse realce é tipo como se uma lâmpada estivesse acendendo. Então os paragangliomas, eles tipicamente recebem essa denominação de que eles têm um aspecto em lâmpada quando a gente injeta. Isso é uma característica que, inclusive, ajuda a caracterizar o tumor como um provável paraganglioma, um aspecto em lâmpada, ou seja, um hipersinal muito acentuado. Olha só como tem o hipersinal acentuado paraganglioma aqui, é o glomus carotídeo. Você vê que nesse caso aqui é bilateral. Lembrando que várias daquelas síndromes que a gente já falou na parte de tumores de crânio também vão causar paragangliomas. Um exemplo muito importante é o von Hippel-Lindau. Toda vez que você vê um tumor, tumor não é uma coisa que você vai ter em todo lugar, não é que tem um lado e vai ter no outro lado, não é assim. Você vê um tumor, tem outro tumor do outro lado ali, tem um paraganglioma, tem um glomus carotídeo e tem outro do outro lado ali. Será que não tem uma síndrome por trás? E aí eu recomendo que você vá buscar outros achados dessa síndrome no paciente. Então, por exemplo, se tem um paraganglioma bilateral, dá uma olhada aí na adrenal, será que tem também feocromocitoma? Olha o rim, tem também tumor renal de células claras, olha o fígado, olha os próprios rins, tem cistos hepáticos, renais, pancreáticos. Então, fica de olho, se tiver tudo isso, pensa em von Hippel-Lindau. Quem lembra qual é o tumor do crânio no von Hippel-Lindau? O clássico, na fossa posterior, hemangioblastoma, adivinha, também era um tumor hipervascular. Lembra? Fazia flavoide, tumor de paciente adulto jovem, fossa posterior, faz flavoide, hipervascular. Memória tem que estar afiada, hein, gente? Tá começando a esquecer, vamos começar a revisar. Eu vou bolar um jeito da gente fazendo essas revisões, mas vai de vez em quando revisando as suas anotações. A gente vai, à medida que as apostilas vão ficando prontas, passa o olho na apostila, dá uma revisada na apostila, que vai te ajudar a fixar no longo prazo. Então, pré-contraste e pós-contraste. Olha só, tumor de partes moles, pós-contraste, você vê que tem áreas assim que elas não realçam exatamente. Às vezes o tumor é tão hipervascular que tem até uma certa dificuldade de realçar o centro, mas também pode haver área de cistificação, tá? Glomus vagal, você vê que o tumor, olha só, olha o tumor aqui, muito parecido visualmente, mas olha que diferença interessante. No glomus carotídeo, eu tinha a externa anterior e a interna posterior. Aqui no glomus vagal, como o tumor
bifurcação, tá no nervo, assim, ao redor do nervo vago. O que acontece aqui? Ambas estão deslocadas anteriormente, tá vendo, ó? Então esse deslocamento anterior de ambas as carótidas, interna e externa, já traduz para mim, fala para mim que isso aí não deve ser um glômus carotídeo, tá? Mais para um glômus vagal, como a gente pode ver. E no plano sagital, esse tumor vai tender a ser um pouco mais rostral, um pouco mais cranial, não vai ficar exatamente na bifurcação, vai desviar as carótidas anteriormente, como vocês podem ver aqui. Mas o aspecto de imagem em si é muito semelhante. O glômus jugular, por sua vez, ó, ele vai adentrar o forame jugular. Olha, gente. Então, olha aqui, a jugular, e aí de repente ela entra na calota, não, vai para intracraniano através do seu forame aqui, ó, forame jugular. Não confundir com o canal do hipoglosso, tá? Forame jugular aqui, mais amplo. E do outro lado, forame jugular é para ser simétrico. Aqui está ampliado, tá? Olha só o tumor ganhando forame jugular, vai aqui, se insinua aqui até a fossa posterior mesmo, se insinua aqui ao canal auditivo. Olha só, esse tumor aqui, esse glômus aqui, ele já tem um componente de glômus jugulo-timpânico, né? Ele já está ganhando a cavidade timpânica, ganhou até aqui o canal auditivo externo. Para ele ser um glômus jugular verdadeiro, ele deveria estar restrito aqui ao forame jugular. E olha só como é no componente ósseo. O que está acontecendo? Ó, forame jugular, ok? Veja que ele tem até uma crista, tá vendo? O forame jugular tipicamente vai ter essa crista. E do outro lado está ampliado e está erodido. Olha só, tem um aspecto como se fosse ruído de traça. Tem uma erosão mal delimitada aqui dos componentes ósseos. Tipicamente erode essa crista, enfim, mas erode pra caramba. Tem uma erosão com aspecto em ruído de traça e o tumor invadindo aqui, ó, o canal auditivo externo. Bem difícil de ver na janela de osso o tumor, mas a gente consegue perceber com facilidade a erosão óssea, beleza? Então, típico do glômus jugular ou júgulo timpânico, esse aspecto de erodir osso. Então, aqui nesse slide, talvez fosse até melhor a gente colocar glômus júgulo timpânico. Então, alguns diagnósticos diferenciais dos tumores do forame jugular, na verdade, dos paragangliomas dessa região. O que a gente pode ter de diagnóstico diferencial? Um diagnóstico diferencial extremamente importante são os schwannomas do forame jugular. Olha só, lembra do schwannoma? A localização clássica intracraniana que a gente falou lá na aula de crânio era no ângulo ponto cerebelar, entrando ali no canal auditivo interno. Mas schwannoma é tumor de baía neural, ele pode pegar qualquer nervo e acontecer em qualquer nervo periférico. Então, ó, no forame jugular, o que não falta é nervo. Não passa só a jugular ali, passa muito nervo também. E olha o que a gente pode ter. Um tumorzinho lá dentro do forame jugular. Beleza? Então, o schwannoma do forame jugular é um diagnóstico diferencial muito importante. É muito difícil fazer essa diferenciação, mas uma dica muito legal é a seguinte: o schwannoma do forame jugular, ele não tende a erodir o forame, e sim insuflar o forame. Ele dilata o forame sem erodir. É como se ele deixasse o forame ampliado, alargado, mas ele não erode, tá? As demais características podem ser muito parecidas. O schwannoma também vai ter um realce hipervascular, ele também vai ter um aspecto muito semelhante ao paraganglioma, mas lembra desse aspecto da erosão óssea que o schwannoma vai tender a não ter. Como vocês podem ver aqui, ó, o glômus jugular, um aspecto em ruído de traça aqui no forame jugular à direita, tá? Mal delimitado, ampliado, ruído de traça, tem erosão óssea aqui. E outro paciente aqui com schwannoma do forame jugular, compara esse lado com esse lado e perceba que esse lado está ampliado, mas ele não está erodido. As limitantes ósseas estão preservadas, beleza?
Outra coisa é que o Chivanoma, ele tende a, além de não fazer erosão, além de ampliar seu forame, ele tende a não fazer aquele aspecto em sal e pimenta típico do paraganglioma na ressonância magnética. Então, tipicamente, os chivanomas do forame jugular não vão fazer o aspecto em sal e pimenta. Ele vai ser uma lesão mais homogênea, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, seguinte, chivanoma faz flow void? Tipicamente não faz flow void central. Ele pode até ter um flow voidzinho vagabundo periférico, como vocês estão vendo aqui, porque é um tumor hipervascular, tá? Então pode até ter uma falha de sinal. Mas o flow void mais central, que é típico do paraganglioma, ele não vai fazer, tá? Eu acredito que eu coloquei imagem de ressonância magnética do paraganglioma com sal e pimenta, com flow void, mas se eu não coloquei, a gente resolve e quando o Brenda estiver lá mostrando a aula, eu pego e mostro a imagem para vocês para complementar, tá? Na parte da mentoria. Então aqui, ó, tô no forame jugular, ampliei forame jugular, não erodi forame jugular, não tenho aspecto em sal e pimenta, não tenho flow void. Eu tô diante de um chivanoma do forame jugular, ou pelo menos vai ser a minha principal suspeita, tá? Ou pelo menos eu vou colocar ali no diagnóstico diferencial entre paraganglioma e chivanoma do forame. Não vou conseguir fechar ou colocar como principal suspeito o paraganglioma. Lembrando, gente, que os paragangliomas do forame jugular são bem mais frequentes do que os chivanomas, tá? Então, por prevalência, se você for chutar, você chuta paraganglioma. Tumor do saco endolinfático é um tumor que vai fazer... Eu acredito até que eu já mostrei esse tumor na parte de crânio, mas se não, estou mostrando aqui agora. É um tumor que vai fazer erosão óssea dessa parte mais posterior aqui do osso temporal, ó. Posteriormente aqui, a cadeia ossicular do ouvido interno. Essa região aqui, tá vendo, ó? Erosão óssea dessa região. Era para ser tudo aqui com essa densidade. Olha como está erodido. Por quê, João? Porque tem um tumor do saco endolinfático. E o saco endolinfático fica nessa região aqui, ó, do aqueduto vestibular. Então a gente tem aqui o aqueduto vestibular, que é essa estrutura que está alargado aqui. É no máximo para ele ter 1,5 milímetro. Aqui está alargado. Aqueduto vestibular, se está chamando a atenção, está doente, ele está alargado, tá? Ele pode então alargamento porque alargou mesmo na síndrome do aqueduto vestibular e o paciente vai ter perda neurosensorial, auditiva, ou ele pode estar alargado por um tumor, dentre eles o tumor do saco endolinfático, como esse daqui, fazendo erosão da cadeia ossicular. Então, é um achado muito clássico, o tumor é raro, mas é um achado muito clássico e pode aparecer para você. Se aparecer, você vai conseguir fazer o diagnóstico ou levantar a suspeita com certa tranquilidade, se lembrar desse tumor. O glômus timpânico, por sua vez, é uma lesão muito discreta, tá? Se você não olhar com atenção, você vai comer bola. Compara aqui o lado normal, em que a gente tem a cóclea e o promontório, tá? Espira basal aqui, essa parte óssea aqui, ó, esse aqui é o promontório, beleza? E aí a gente vai ver uma formação nodular aqui, junto ao promontório, nesse exame aqui à direita, ó. Cóclea, espira basal, promontório e um nódulozinho lá. Ou seja, cadê o ar? Não, tem um nódulo, uma densidade de partes moles aqui nessa região, beleza? Então, é um achado, entre aspas, discreto, sutil, mas a localização dele é muito sugestiva de paraganglioma, de glômus timpânico. Botei uma setinha ali para os slides de vocês depois ficarem bem fácil de localizar.
Cara, paralisia de corda vocal é um tema que eu, quando era residente, achava difícil de entender. Mas eu espero que você saia dessa aula aqui achando fácil, achando moleza, tá? Porque a gente vai mastigar para você. Vamos lá. Paralisia de corda vocal, na maioria das vezes, é causada por uma lesão ao longo do trajeto do nervo vago ou do nervo laringeu recorrente, tá? O nervo laringeu recorrente, ele sai do nervo vago, tá? Então, na maioria das vezes, vai ser à esquerda, porque o trajeto à esquerda do nervo laringeu recorrente é maior do que o trajeto do nervo laringeu recorrente à direita, né? Então, o que acontece? Vem o nervo vago, vem e quando chega lá embaixo, lá a nível do mediastino, sai o laringeu recorrente. À esquerda, ele vai dar a volta por baixo do arco aórtico, fica naquela região que antigamente era chamada de janela aortopulmonar. Eu ainda chamo assim, tá? Mas parece que está desatualizado, não é mais para chamar assim. Também não sei mais como é que é para chamar aquele espaço ali aortopulmonar, aquela janela aortopulmonar. O laringeu recorrente passa ali embaixo, literalmente abaixo do arco da aorta, e volta, tá? Volta para inervar a musculatura intrínseca da laringe, esses músculos que são responsáveis pelas cordas vocais. Do lado direito também vai sair do vago, também vai ser lá embaixo na transição cérvico-torácica, mas o nervo laringeu recorrente à direita, ele passa por baixo da artéria subclávia, tá? Ou seja, é um trajeto mais curto. Então, por exemplo, se você tem uma massa no mediastino, ali na região da janela aortopulmonar, você pode comprimir o laringeu recorrente ou invadir o laringeu recorrente e fazer paralisia de corda vocal. À esquerda, tá? Se você tem uma lesão aqui na transição cérvico-torácica direita, pode fazer paralisia à direita. Se você tem um tumor aqui no forame jugular, você pode comprimir o nervo vago, invadir o nervo vago e fazer paralisia à esquerda. Ou seja, é uma lesão que pegou o laringeu recorrente ou o nervo que deu origem a ele, por exemplo, o nervo vago, tá bom? Então, você pode ter uma lesão em qualquer localização do trajeto do nervo vago ou laringeu recorrente, fazendo paralisia de corda vocal. Essa é a causa. E eu vou mostrar alguns exemplos de patologias que podem causar paralisia de corda vocal para vocês, mas eu quero mostrar agora como você reconhece que está tendo a paralisia, ok? Então, ó, quais são os achados? Normalmente, a corda vocal, quando a gente está fazendo a inspiração ou quando a gente está emitindo som, ela fica meio que fechadinha para o ar poder passar e dar uma tremidinha e formar a nossa voz. Então, a corda vocal normal, ó, ela fica mais ou menos fechadinha, fazendo um Vzinho bem fechadinho. Quando você tem paralisia de corda vocal, uma dessas cordas ela fica folgada. Então, se o normal ela está fechada, medializada, quem lembra como é que chama o que a gente medializa? É o que a gente aduz. Então, quando você faz um movimento adutor lá na academia, é um movimento que você está trazendo as coisas para perto do corpo, para o meio. E o movimento em que você abduz, você está afastando do meio, afastando do centro, tá? Então, a corda vocal que está funcionando, ela está aduzida, ou seja, está fechadinha no meio quando a gente faz manobra, beleza? A corda vocal que não está funcionando, ela está abduzida, ou seja, ela não consegue aduzir, ela fica folgada, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, corda vocal abduzida. Então, ó, essa corda está relativamente medializada, ela está retinha, enquanto que essa corda aqui, lembrando que as cordas vocais ficam a nível da cartilagem cricoaritenoide, enquanto que essa corda vocal aqui, ó, ela está folgadona, ela está abduzida. Se essa daqui for a linha média, ó, se isso aqui for a linha média, quem está mais próximo da linha média? Essa corda ou essa corda? Então essa aqui está abduzida e essa aqui está relativamente aduzida, tá ok, tá boa, beleza?
Junto com esse achado, ao mesmo tempo, a gente tem um alargamento do ventrículo laríngeo, que é chamado por algumas pessoas de sinal da vela. Vela de quê? De aniversário? Não, vela de barco, tá? Então, esse aspecto triangular aí, que acaba se formando pelo alargamento do ventrículo laríngeo, o pessoal chama de sinal da vela de barco, tá? Sinal da vela de barco. Tá, João? Então, no plano axial, duas coisas que vão me chamar a atenção é a corda vocal abduzida, ou seja, folgadona, o alargamento do ventrículo laríngeo com esse aspecto em vela de barco, né? E tem outra coisa que eu vou mostrar, mas deixa para mostrar mais para frente para vocês verem. Então, ó, outra coisa, o alargamento do ventrículo laríngeo a gente pode ver também aqui no plano coronal. Como vocês podem ver aqui, o ventrículo laríngeo é essa estrutura aérea que fica entre a falsa prega vocal, né, a prega aritenoide, esqueci o nome da falsa prega vocal, o nome certo, prega aritenoide, prega... Se alguém lembrar, escreve aí no chat. Mas entre a falsa prega vocal, que é essa daqui, e a verdadeira prega vocal, tá? Então esse espaço aéreo aqui é o ventrículo laríngeo e ele fica alargado, compara com o lado contra lateral aqui, gente, ó, em que ele tá normal, né? E aqui tá alargado por causa da abdução da prega vocal. Outro achado, ou seja, eu posso ver esse alargamento tanto no axial quanto no coronal. Outro achado é o alargamento do seio piriforme, tá? Então o seio piriforme vai ficar alargado de que lado? Do lado que tá doente, tá? Do lado que está doente é que as coisas vão ficar folgadas, alargadas, não vão estar contraídas, não vão estar funcionando direito, beleza? Então o que está paralisado é o que não está funcionando direito, tá todo folgadão lá. Então olha aqui, ó, eu tenho o seio piriforme esquerdo e o seio piriforme direito enorme, muito grande, beleza? Então alargamento do seio piriforme direito. Lembrando que essa musculatura aí que está inervada, certamente quem é uma paralisia de nervo laríngeo à direita ou no trajeto do nervo vago. Mais uma vez à esquerda, olha lá, abdução da corda, ampliação do ventrículo laríngeo. Talvez você consiga perceber, mas existe um leve aumento desse seio piriforme aqui em relação a esse. Lembrando que às vezes a gente consegue ver o seio piriforme nesse plano. E um outro achado que é sutil, mas que vocês vão perceber aqui é o seguinte, ó. Essa áreazinha mais calcificada está mais anterior em relação a essa, né? Exatamente. A gente tem um deslocamento anterior da cartilagem aritenoide do lado que está paralisado. Isso é perfumaria. Se você conseguiu ver todo o resto, isso aqui era perfumaria. Mas é um achado que a literatura descreve, é legal você saber, caso um dia alguém lhe pergunte, um professor lhe pergunte, o preceptor queira, né, lhe apertar um pouco mais, quais são os achados, você saber que a anteriorização da cartilagem aritenoide é um achado clássico da paralisia de corda vocal, ou seja, o que folgou aqui é o lado que está paralisado. Então vamos dar uma olhada aqui, nesse caso, vocês vão me dizer, ou pelo menos você vai fazer a sua análise pessoal aí e tentar responder qual é o lado que está paralisado, tá? É o direito ou é o esquerdo? Pregas ariepiglóticas, as falsas pregas vocais. Lembrei aqui do nada. Então, ó, tô aqui na laringe, lembrando, desceu aqui, saiu a epiglotezinha aqui, ó. Desceu aqui, tô na laringe, seio piriforme.
falsa prega vocal, articulação cricoaritenoide aqui, ó. Então aqui é o nível da prega vocal verdadeira. O que está acontecendo aqui? Um lado está aduzido, outro lado está folgadão. A gente vê até um pouquinho de seio piriforme apontando aqui, ó. Então qual é o lado que está doente nesse caso aqui? É o esquerdo. Muito bom. Exatamente. Beleza? Então, bem bonito aqui, sinal da vela bem bonito aqui, tá? Próximo caso aqui. Olha o coronal. Olha o coronal. Olha o que a gente mostrou, seio piriforme, ventrículo laríngeo. Só no coronal, você já pensaria qual é o lado que está doente, qual é o lado que está paralisado? Dá para pensar, né? Vamos para o axial. Olha só, diferença de um seio piriforme para o outro. Esse aqui tá muito sutil, tá? Mas perceba que, muito bom, direito mesmo. Perceba que esse lado tá mais folgadinho aqui, ó, fazendo uma velinha em relação a esse que tá quase reto aqui na linha média, tá? Então é o lado direito. E eu já tinha o alargamento do seio piriforme, do ventrículo laríngeo para me ajudar, tá? Beleza. Não sei porque eu deixei essa imagem por último aqui. Era para ter deixado essa. Mais paciência. Vamos lá. Viu paralisia de prega vocal? Agora você já sabe identificar. Você tem que procurar agora a causa. Toda vez que você achar paralisia, você tem que procurar a causa. Da base do crânio, se for necessário, do tronco ali até o mediastino superior, tá? Então a gente pode ter um simples pseudaneurisma de aorta comprimindo o nervo laringeu recorrente aqui, tá? A gente pode ter um tumor de forame jugular comprimindo ali o vago, que é a origem do laringeu recorrente. A gente pode ter aqui, ó, um tumor, né, um câncer pulmonar, né, pegando aqui o mediastino superior à direita, tá? Lembra que à direita a volta é na subclave, é mais alta lá, tá? Mais precoce. Eu posso ter aqui um tumor, olha só como esse aqui é discreto, gente. Eu tenho um tumor na tireoide, no lobo esquerdo da tireoide. Compara o lado direito da tireoide com o lado esquerdo e veja que a margem posterior do lobo esquerdo está mal definido. Tem um tumor aqui e o laringeu recorrente ele passa exatamente posterior ao lobo da tireoide. Ele passa atrás da tireoide. É por isso que quando faz cirurgia de tireoidectomia, faz tanta lesão de laringeu recorrente, faz tanta paralisia de corda vocal, porque o laringeu recorrente passa exatamente aqui atrás. E adivinha o que acontece quando você tem um tumor que invade aquela região ali, posterior à tireoide, faz paralisia de corda vocal, porque invade o laringeu recorrente. Então, tireoide, importante. Tumor de mediastino aqui, ó, superior à esquerda, e olha como ele está insinuando aqui a janela ortopulmonar, tá? Meio que entre aqui a ascendente e a descendente, a aorta ascendente e descendente. Se eu descesse mais o corte aqui, eu veria o tronco da pulmonar. Então essa janelinha aqui, classicamente chamada janela ortopulmonar, não sei qual é o nome que eles deram atualmente para ela, não sei porque o povo gosta tanto de mudar nome de estrutura anatômica. É a mesma estrutura anatômica, o povo gosta de inventar nome só para fazer, a gente tem que ficar se atualizando. Não tem problema não, a gente tenta. Um dia eu descubro aí se estão chamando isso de outro nome ou se eu posso continuar chamando de janela ortopulmonar. Mas beleza, ó, então a gente falou já paraganglioma do cabeça e pescoço, falando paralisia de cordas vocais, e agora vamos falar de outras massas da cabeça e pescoço que são extremamente importantes, ou melhor, do pescoço, né? São extremamente importantes que você conheça, tá? E o cisto do ducto tireoglosso é um dos mais importantes, porque é comum, se não é uma coisa rara, é relativamente comum. Você vai pegar um ou outro aí ao longo da sua atuação e é fácil de fazer o diagnóstico. Por isso cai muito em prova, tá? Então, cisto do tireoglosso, você vai pensar assim, ó. É uma lesão, um cisto na linha média, tá bom? É um cisto na linha média. Da base da língua até a tireoide. Então ele tem que estar aqui nessa região. Da base da língua até a tireoide, ó. Pensa assim,
é um cisto do ducto tireoglosso, da tireoide à língua. As duas são estruturas da linha média, tá? Eventualmente o cisto vai ser um pouquinho paramediano, como vocês podem ver nesse exemplo aqui, mas ele vai estar sempre ali, ó, até 2 centímetros da linha média, ele não vai se afastar muito da linha média. Esse aqui, talvez você ficasse em dúvida, ah, João, será que é linha média ou será que já está mais próximo à margem anterior do esternocleidomastóide, que tem um diagnóstico diferencial importante aí que vocês vão ver daqui a pouco. Mas perceba como ele toca, que ele tem uma relação muito mais íntima com a linha média do que com o esternocleidomastóide, tá? Se você arrastar esse exame aí, você percebe que ele está vindo da linha média mesmo do ducto tireoglosso, beleza? Então aqui no sagital, olha só, a lesão ela pode ocorrer em qualquer lugar, ó, aqui até aqui, qualquer lugar aqui até a tireoide, você pode ter esse cisto do ducto tireoglosso, beleza? Aqui eu tenho aqui eu tenho mais ou menos a nível do ocioide, então pode ser supraioide? Pode ser a nível do ióide? Pode ser, e na maioria das vezes é infraioide, tá? Então aqui, ó, no sagital eu tenho o ocioide e a maioria dos casos vai ser infraioide, mas pode ser a nível do ióide, pode ser supraioide. Então, ó, na ressonância magnética, o cisto do tireoglosso vai ser um cisto que na maioria das vezes vai seguir a intensidade de sinal de líquido, ou seja, vai ser hiper em T2, hipo em T1, e não vai ter um realce se injetar, no máximo um realcezinho periférico, discreto. Eventualmente, assim como quase toda tumoração cística, pode ter um componente mais hiperproteico ali, fazendo um hipersinal no T1 e o sinal mais intermediário no T2, ou um sinal intermediário em T1 e T2, toda vez que tem componente hiperproteico, perde um pouco essa característica de sinal de líquido, geralmente sobe o sinal no T1 e baixa um pouquinho no T2, mas até aí tudo bem. Se o cisto não tiver infectado, ele vai ter paredes finas, vai ter um conteúdo homogêneo. Se o cisto estiver infectado, isso pode acontecer, vai tender a ter paredes mais espessas, irregulares e com realce pós-contraste. Beleza? Mais uma vez, cisto do tireoglosso, óleo ocioide aqui, cisto infraioide. Diagnóstico diferencial importante para cisto do ducto tireoglosso. Então a gente falou da principal lesão aí da linha média, cisto do ducto tireoglosso. O que você tem que saber que pode simular um cisto de ducto tireoglosso? Linfonodo na cadeia delfiana ou linfonodo delfiano. A cadeia delfiana é essa cadeia nível 6 aqui, ó, entre essa musculatura do pescoço, tá? Então, essa cadeia nível 6, que não é para ter linfonodo em hipótese alguma, é uma via de disseminação comum de tumores de laringe e de tumores tireoidianos, tá? Também tumor de células escamosas e tal, pode fazer, mas é sempre um local que, se tiver linfonodo, a gente vai ficar preocupado. Eventualmente o linfonodo vai ter uma característica mais necrótica e vai simular mesmo cisto de ducto tireoglosso. Ah, João, então como é que eu vou fazer essa diferenciação? Você vai ver as características, não vai ser um cisto tão bonitinho, vai ser um negócio mais necrótico mesmo, parede mais irregular, espessa. E a outra forma é, óbvio, procurando tumor no pescoço, na laringe. O tumor, vai ter um tumor por ali que vai estar drenando. Na tireoide, cisto do tireoglosso não, costuma ser um achado incidental de exame. Rânula, galera, rânula, esse negócio aqui, eu lembro que eu participei de uma Olimpíada, assim, na minha época de residente tinha essas Olimpíadas que o colégio organiza, e eu adorava, né, eu participei um ano lá, eu adorava esses negócios. E aí apareceu esse negócio na Olimpíada lá e eu nunca tinha ouvido falar nesse troço. Eu fiquei fissurado, eu achei muito da hora e nunca mais esqueci dessa tal de rânula. Rânula, gente, se você conhecer a anatomia, biologia aí dos bichinhos, é aquele negócio do sapo, sabe? Quando o sapo coacha lá
e cresce assim o papo dele, bom, ali é tipo uma rânula também. Então aqui, onde é que a gente vai ter a rânula? Vai ter nessa região aqui mesmo, ó. Nessa região aqui mesmo. Então, ó, olha só como é a rânula. Imagem fala mais que 1000 palavras. Ela vai ser nessa região aqui, ó, sublingual, ok? A rânula vai ser sublingual, na papada mesmo aqui, ó. Parece que é submentoniana, né? Mas na verdade é sublingual, tá abaixo da língua, igual a papada do sapo, tá? Então a rânula vai ficar nesse espaço aqui, sublingual. Olha só a diferença para cisto do tireoglosso, para você não confundir. O cisto de ducto tireoglosso, gente, não é sublingual aqui não, ó. Olha a diferença. Era aqui na base da língua, passando rente ao ocioide até lá embaixo. A rânula, a localização dela é específica aqui na região sublingual. Você só precisa de uma imagem como essa daqui para pensar em rânula, tá? É uma imagem muito característica. Caiu essa imagem para mim, que eu não fazia ideia do que era esse negócio. Mas você vê como é importante vocês terem esse momento de ver várias patologias, né? Tudo que eu fico pensando assim, cara, gostaria de ter visto isso quando eu era residente, eu coloco aqui para vocês, eu acho que é importante, eu boto aqui para vocês, tá? Então, ó, olha a rânula lá no plano coronal, espaço sublingual, bem abaixo da língua. Cisto de Thorne-Waldt, outra lesão muito característica. Essa também caiu no dia lá da maratona, mas essa eu já conhecia, essa eu já tinha estudado, já tinha visto e tal. Então, o cisto de Thorne-Waldt é uma lesão cística que tem uma localização específica, assim como a rânula. Qual a localização desse cisto? É entre a musculatura aqui, ó, do longus colli do pescoço. Os músculos longus colli aqui, ó, entre eles, aqui na rinofaringe, se eu tenho um cisto ali, é cisto de Thorne-Waldt. Pode ser cisto com a intensidade de sinal bem cística, ou pode ser um cisto com intensidade de sinal mais hiperproteica, vai variar, tá bom? Mas vai ser uma lesão cística nessa localização, bem submucosa, bem característica mesmo. Você pode ir sem medo, cisto de Thorne-Waldt. Então veja que, apesar, ó, bem pequenininho aqui, ó, o músculo, os ventres do músculo longus colli de cada lado aqui, e o cisto aqui no meio. Então veja que é uma lesão que pode passar desapercebida, é muito fácil passar desapercebido, mas eu tenho certeza que se você vir, você não vai mais esquecer de cisto de Thorne-Waldt, de rânula, e eu espero que não esqueça do cisto do tireoglosso, que é o mais importante, mais frequente desses aí. Então, ó, olha essa imagem do sagital e me diz, é rânula? Não, rânula seria aqui no espaço sublingual. É cisto do tireoglosso? Não, ele seria aqui da base da língua até passando pelo ocioide até chegar na tireoide, nessa linha média aqui. Ah, então é o quê? Bom, ó, eu tô lá em cima, meio que no ângulo da base do crânio aqui, ó, com a rinofaringe. Eu tô aqui bem onde passa os ventres musculares aqui da musculatura, o músculo longus colli, que é chamado, né? Então, esse ângulozinho aqui, ó, na rinofaringe posterior, ó, narizinho aqui, rinofaringe posterior, esse ângulozinho aqui, ó, que parece muito o ângulo da adenoide, né? Mas aqui é na linha média, gente. Aqui é na linha média. Um cisto ali é característico, o cisto de Thorne-Waldt, beleza? Então, ó, T1 líquido, hipossinal. T1 pós-contraste, dá uma realçadinha periférica quando dá, tá? T2 hipersinal. E o flare também tem um sinal mais elevado. Característica, localização característica. Cisto de segunda fenda branquial é o diagnóstico diferencial mais importante para cisto de ducto tireoglosso e a localização dele pode confundir. Por quê? Ó, gente, essas lesões císticas que a gente está falando, o que mata o diagnóstico delas é a localização. Então você conseguiu ver naquela localização específica, você vai pensar naquilo. E aqui no cisto de segunda fenda branquial, a localização é anteriormente ao músculo esternocleidomastoide, mas guarda isso, desde o nível
da submandibular, do ângulo da mandíbula. Ali no ângulo da mandíbula, aquela região anterior ao esternocleidomastoide é o local mais comum da gente ter cisto de segunda fenda branquial. Você pode ter cisto de 1 milhão de fendas branquiais, mas o cisto comum mesmo é o de segunda fenda, os demais são bem mais raros. E ele pode ocorrer, tipicamente, o local mais frequente ali no ângulo da mandíbula, anteriormente a musculatura do esternocleido, mas em qualquer local ao longo aqui da musculatura do ventre anterior do esternocleidomastoide, beleza? Então, viu um cisto que não é na linha média, ele é bem lateral, ele é rente aqui, ó, ao ventre anterior do esternocleidomastoide, eu vou pensar em cisto de segunda fenda branquial, especialmente se ele está lá junto do ângulo da mandíbula. Dá uma olhada aqui, ó, lesão cística, ó a mandíbula aqui, ó, ângulo da mandíbula, ou seja, a mandíbula sumiu, ó, fez o ângulo dela aqui, ó, surgiu aqui um cisto, olha o esternocleidomastoide aqui, de um lado e do outro, esse lado normal, esse lado uma lesão cística, um cisto de segunda fenda, olha a relação com o ângulo da mandíbula, muito, muito tranquilo, né? Depois que está mastigado é moleza, ó, se segunda fenda branquial, certeza que você não vai errar. Tá? Lembrando que pode ter vários aspectos e se tiver infectado sempre vai ter um aspecto mais feio, parede mais espessada, realçando, pode ter um conteúdo mais hiperproteico, hemorrágico e tal, mas o fato é a localização. Galera, agora vamos ter bom senso também, tá? Se eu tenho um paciente com histórico de neoplasia e eu vejo uma lesão feia dessa aqui nessa localização, eu posso até pensar em segunda fenda branquial, mas eu não ponho minha mão no fogo. Isso pode ser uma linfonodomegalia necrótica, beleza? Então esse segunda fenda branquial, cistireoglosso, por aí vai, são tumores que geralmente são achados incidentais ou que têm sintomatologia de processo infeccioso, um aumento ali recente e tal. O paciente normalmente não vai ter um tumor primário, tá? Se tiver tumor primário, eu tenho que ficar sempre desconfiado, não vou bater martelo como lesão benigna, apesar da localização ser muito característica. Outro diagnóstico, e que é assim, poxa, é difícil de fazer, tá? Mas tem um achado nesse diagnóstico que quando está presente é muito característico e aí a gente vai pensar nessa possibilidade. E, gente, vocês que vão fazer prova, em prova o examinador gosta de dar achado clássico, de pegar uma coisinha que é marcante daquela doença. Não, o examinador, ele gosta de testar se você já estudou aquela parada. Ele não vai colocar um caso dúbio para você. Ele vai colocar um caso clássico. E olha, apesar de nem sempre nos cistos dermoides ou cistos epidermoides não são a mesma coisa, mas os dois poderiam dar esse aspecto. Apesar de nessas lesões a gente nem sempre ter esse aspecto que é chamado de sinal de saco de bola de gude, ou seja, eu tenho uma lesão cística, mas eu tenho várias bolinhas de gordura coalescentes dentro dela. É chamado sinal do saco de bola de gude, ou sack of marbles. Também não sei se eu falei certo aí esse inglês chique-chiquense não. Mas enfim, ó, eu tenho uma lesão aqui, ó, que ela tem um aspecto muito característico, parece uma pele de um animal aqui, como se fosse uma pele de um dálmata, cheio de pintinhas aqui, ó, saco de bolas de gude, ou sack of marbles. E aqui também, só que aqui tá mais discreto, né, umas bolinhas de gude mais vagabundinhas ali, é como se eu tivesse um nível líquido entre o líquido e a gordura lá no seu interior. Porque o cisto dermoide pode ter vários... o cisto dermoide, na verdade, é um tumor epidermoide, né, um cisto epidermoide da ectoderme, mas o termo é usado muito de forma intercambiável com teratoma, maduro e por aí vai. Então, quando você fala cisto dermoide, apesar do certo é que você está se referindo a um cisto epidermoide, né? Se for na raiz mesmo, o que significa, mas na verdade a gente usa isso muito na prática para falar em tumores que tem
várias linhagens germinativas no seu interior, como os teratomas, tá? Mas, enfim, paciência. O fato é, se você vê esse aspecto de saco de bola de gude, pensa em cisto dermoide. Vai ter lá uma opçãozinha para você marcar cisto dermoide. Se não tiver, procura cisto epidermoide. Beleza? Então, ó, componente de gordura formando as bolinhas no interior da lesão. E na linha média, beleza? Linha média é uma palavra de ordem para cistos epidermoides ou cistos dermoides. Onde é que acontece muito cisto dermoide também? No ovário. Só que é isso, o dermoide do ovário, na verdade, na maioria das vezes, é um teratoma maduro, que é chamado de dermoide. A gente troca muito, faz muito esse termo de forma intercambiável. Então, ó, no coronal, olha como a densidade é reduzida, a densidade mais próxima da gordura, e fica bem característica essas bolinhas, ó, o sack of marbles, ou saco de bolinha de gude. Beleza? Na linha média, pode ter qualquer localização, mas na linha média. Lembra que tinha também lá o cisto epidermoide da fossa posterior, que tinha lá um alto sinal, que restringia a difusão, é tudo bem parecido. E o higroma cístico é um outro diagnóstico diferencial dessas formações expansivas do pescoço, e é um diagnóstico diferencial que não se parece muito com nada do que a gente falou, mas é relativamente comum de acontecer em paciente pediátrico. Você vai provavelmente se deparar com uma lesão dessa aí na sua vida, porque é uma lesão assim, marcante, tá? E típica da pediatria. É uma lesão lá da provinha de pediatria e do setor de pediatria, o pacientes pediátricos. É um tumor de pescoço que na pediatria é muito prevalente, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma lesão do triângulo posterior do pescoço. Essa é a localização mais... mais comum do higroma cístico, é o triângulo posterior do pescoço, ó. Então, ó, tem aqui o esternocleidomastóide, ok? Tem esternocleidomastóide aqui, e posteriormente a ele, ó, posterior ao esternocleidomastóide, é o triângulo do pescoço, tá? Então, ó, esternocleidomastóide à direita, esternocleidomastóide à esquerda. Posterior ao esternocleidomastóide, o triângulo no pescoço é exatamente onde está. Triângulo posterior do pescoço, tá, gente? Triângulo posterior do pescoço é exatamente onde está o higroma cístico, essa lesão que às vezes é puramente cística com septações, às vezes tem um componente mais sólido cístico, mas é uma lesão muito característica, como vocês podem ver, é uma lesão com predomínio de sinal de água, beleza? Olha aqui, ó, coronal, uma lesão lá, triângulo posterior do pescoço. Mais uma vez aqui a localização vai ser característica e o aspecto vai ser característico.
característico, tá? Eventualmente, essa lesão vai ser uma lesão mais transespacial, ou seja, não vai ficar confinada ao triângulo posterior do pescoço, vai pegar outros espaços. Por exemplo, aqui, ó, tem triângulo posterior do pescoço, mas ela invade aqui a região jugulocarotídea, ou seja, já é uma lesão mais transespacial. E eventualmente também a gente vai conseguir ver, ó, esses níveis líquido-líquido, porque o tumor ele pode sangrar para dentro de si mesmo. Então, níveis líquido-líquido são outra característica marcante dos higromas císticos. Olha aqui no sagital, ó. Então, lesão grande. Às vezes é grande de verdade, uma lesão muito grande mesmo, como essa daqui, ó. E aí fica até difícil. Luan, mas como é que eu sei de onde está vindo essa lesão? Pessoal, tenta encontrar o epicentro, tá? Ó, tenta encontrar mais ou menos o que essa lesão está empurrando. No pescoço, cabeça e pescoço, a gente tem que sempre pensar o que essa lesão está empurrando. Ah, ela empurra a carótida posteriormente, então ela vem do espaço que está anterior à carótida. Não, empurra lateralmente, então ela vem do espaço que está medial à carótida. Então é sempre assim que a gente vai se orientando, entendendo o que as lesões estão deslocando. Então essa daqui é uma lesão transespacial, um epicentro mais ali na região do triângulo posterior do pescoço, mas bem, assim, pegando muita estrutura já, um higroma cístico bem volumoso. O paciente nessa situação aí tem um prognóstico bem complicado assim, do ponto de vista cirúrgico. E outra coisa interessante é que quando eles são grandes o suficiente, eles também vão envolver aqui a região da face, tá? Na verdade, eles podem envolver até apenas essa região da face. Esse acometimento de face e pescoço é típico, pode ocorrer só em um lugar ou só no outro, mas o que provavelmente tende a aparecer mais para você, ou vai ser uma lesão grande, transespacial como essa daqui, com intensidade de sinal mais próxima à do líquido e tal, ou vai ser aquele higroma mais confinado ao triângulo posterior do pescoço. Então, uma lesão dessa daqui em um paciente pediátrico, essa localização na região do pescoço com epicentro mais no triângulo posterior é bem típica, faz a gente pensar em higroma cístico. Não deve ficar floreando, imaginando borboleta, tá? Na pediatria, essa imagem aqui é muito característica para higroma cístico nessa localização. Bom, outras lesões interessantes que é importante vocês conhecerem, porque eventualmente vocês vão se deparar. Exemplo da laringocele. A laringocele é uma dilatação aqui, ó, dessa região do ventrículo laríngeo, que pode ficar confinada a essa parte mais interna da laringe, ali dentro, entre aspas, da membrana tireoidiana, né? Aquela membrana que fica entre essa musculatura, entre o ocioide e a cartilagem tireoide. Então, tudo que está ali dentro é considerado mais interno, ou que pode se estender para fora, né? Sair dessa região e ser uma laringocele mais externa. E aí tem várias classificações, mas o que eu acho mais importante para você que não é especialista em cabeça e pescoço é reconhecer o achado, que é a dilatação do ventrículo laríngeo, e saber que na maioria das vezes essa lesão não é congênita, ela é adquirida em pacientes que fazem esforço com a voz, saxofonistas, pacientes que trabalham enchendo bexiga ou soprando vidro, ou pacientes que estão com obstrução
da via aérea, tumores laríngeos, tá? Aumenta a pressão, pode fazer laringocele. Ou seja, se eu vejo laringocele, eu tenho que saber a história do paciente e, sobretudo, investigar, procurar atentamente por tumores laríngeos. Então aqui, ó, eu vejo aqui a dilatação, nem sempre eu vou ver a comunicação com o ventrículo laríngeo, mas eu vou ver a dilatação. Olha aqui, aqui já é uma laringocelezinha, tá? Só que eu vejo que ela não fica restrita só internamente aqui, na laringocele só interna, ela vai para fora, tá? Da membrana tireoidiana, beleza? Então, laringocele volumosa. No coronal, tá aqui bem bonito para a gente ver. É uma lesão fácil de dar o diagnóstico desde que você conheça essa patologia. Outro exemplo, só que com densidade de líquido, porque a laringocele pode ser preenchida por líquido também. Não apenas ser preenchimento aéreo, pode ser uma densidade de líquido, como vocês estão vendo. Aqui, a grande dica vai ser você perceber que essa lesão ela mantém uma comunicação ali com o ventrículo laríngeo, com a região próxima do ventrículo laríngeo. Olha só onde ela está começando aqui, ó, tá? Então viu a lesão lá? Nossa, o que é isso? É um tumor? É um cisne do tireogrosso? O que é? Uma rânula? Olha só onde está começando, juntinho ao ventrículo laríngeo. É uma laringocele com a densidade mais cística. Divertículo de Zenker, que é uma coisa que a gente estuda muito, né, quando vai fazer a prova de residência, um negócio bem cobrado lá nas provas de cirurgia, nada mais é do que uma dilatação, uma fragilidade dessa região mais posterior, triângulo de Killian ali, né, que é uma região mais... É exatamente aonde o esôfago ele começa. Então, lá em cima, aqui nessa região da transição entre a laringe e o esôfago, posteriormente ele tem uma zona de maior fragilidade da musculatura que eventualmente o paciente pode desenvolver uma saculação e começar a acumular resíduo alimentar. Então, a imagem vale mais que 1000 palavras. Olha só, esôfago vai começar aqui, ó, e aí tem uma saculação aqui, ele segue posteriormente a traqueia aqui, ó, e aqui o divertículo de Zenker, posterior ao esôfago aqui. Agora, é muito mais fácil de ver no sagital. Olha só. Percebe? O acúmulo de resíduos aqui. E, classicamente, a imagem que a gente está acostumado a ver não é nem essa da tomografia, tá? Quando a gente estuda o divertículo de Zenker, a imagem que a gente está acostumado a ver é essa imagem do esofagograma, né? Ou do deglutograma, da radiografia contrastada. Olha só, o paciente engole o contraste aqui, acumula aqui, passa o resto, ó. Ó, bonito, né? O divertículo de Zenker lá. Lembrando que isso aqui é posterior, não é anterior não. Como a gente vai ver aqui, ó. Engoliu, veio pro divertículo aqui, ó. Uma fragilidade aqui nessa região mais posterior da transição entre a laringe e o início do esôfago. Não faço a menor ideia de que horas são. São 20 horas já. Mas a gente começou às 19, né? Ah, tomei um susto. Pensei que eu já estava invadindo na hora de Brenda. Então vamos lá. Ouvido e ossos temporais. Espero que a gente não passe mais do que 1 hora. Demorei mais do que eu achei já em pescoço, mas vamos lá. Vamos lá, ó. Patologias dos ossos temporais são muito fáceis, mas ao mesmo tempo muito minimalistas, muito
detalhistas, tá? Então, para você acertar, primeiro você tem que saber a anatomia e segundo tem que conhecer a doença. Sabe a anatomia e a doença vai dar o diagnóstico, tá? Não tem muito segredo. E aí depois é você ficar em minúcia. Vê, o ciclozinho tá desgastado, tá erodido, não tá? O esporão tá erodido, a cadeia, a janela tal. É só isso. Então vamos lá, ó. A otoesclerose, que na verdade também é chamada de otoespongiose, ela é uma doença que tipicamente vai causar a erosão da cápsula óptica ou da janela oval, né, da fístula antifenestro. Então, na otoespongiose ou otoesclerose, apesar do nome otoesclerose, o que vai acontecer mesmo é uma degradação, né, uma reabsorção, uma erosão daquele osso que é muito, muito denso, tá, gente? A cápsula óptica é o osso mais denso que a gente tem no corpo, beleza? Então ele tem que ser muito branco na tomografia. Quando essa região ali, naquela região ali, eu vou falar de estrutura por estrutura para vocês, começa a ficar muito transparente, começa a ficar corroída, a gente tem otoespongiose ou otoesclerose, beleza? Então, ó, quais são os tipos de otoespongiose? A gente tem o tipo fenestral, que pega a janela oval e a base do estribo, que é a região da fístula antifenestra. Então, a fístula antifenestra, eu vou mostrar para vocês onde é que fica. E a janela oval são os locais típicos que vão ser afetados na otoespongiose fenestral. E a gente tem a otoespongiose retrofenestral, tá? E quando fala retrofenestral, não é que é posterior, é que é profundamente ao olhar do otorrino. Então o otorrino, quando está fazendo o exame lá do ouvido, a otoscopia, a fístula antifenestra, ela é mais próxima do olho dele do que a região da cóclea, tá? Então, a região, aquele osso ao redor da cóclea ali, ele é mais profundo, ele é mais retro em relação à fístula antifenestra no olhar do otorrinolaringologista. Então, essa região aqui, ó, se o olho do otorrino tá vindo aqui para cá, essa região aqui, ela é mais retro do que essa região aqui, que é a região da janela oval e fístula antifenestra, tá? Então vamos lá. A otoespongiose fenestral pega janela oval, que é aquele osso imediatamente posterior aonde está inserido o estribo. Lembra da anatomia? Não, vou dar uma recapitulada aqui, mas se precisar, volta lá. Então a janela oval é aquela região, aquela janela imediatamente posterior aonde está inserido o estribo. E a fístula antifenestro é uma região que está anteriormente à janela oval. Vamos mostrar tudo. Agora, a primeira coisa é entender que existe ¿Dormida? Entonces ahí debe estar. fenestral e retrofenestral, que o fenestral, janela oval e Pero mi amor, toda base la do noche estribo, no né, a puede região estar ali ahí. da fístula antifenestro. Retrofenestral é a região retrococlear, pegou a região retrococlear, é retrofenestral. Só que quando eu tenho retrofenestral, eu posso ter também achados de fenestral. Então, quando eu tenho retrofenestral, frequentemente eu tenho achados de retrofenestral, frequentemente eu tenho achados também de fenestral. Beleza? Ok? Então vamos lá, ó. Otoespongiose fenestral. Eu tenho aqui a bigorna, o martelo e o estribo. O estribo vem aqui e se insere, né? Bem difícil de ver, mas se insere aqui, ó. E essa é a região da janela oval. Então esse osso aqui nessa região é um osso suscetível à otoespongiose fenestral. No axial eu vou mostrar para vocês onde é que fica a fístula antifenestra daqui a pouco.
12 es la cita, no sé, usted me dirá. ¿A qué hora te parece? No sé, a las 9. No, antes toca. Sí. Sí, porque e se não, uno llega con... Para brincar de anatomia, essa janela aqui, ó, é outra janela. Essa aqui é a janela oval, essa aqui é a janela redonda. Fica mais próxima do promontório ali, próxima mais da cóclea. Agora vamos para o outro lado aqui, ó. Então, ó, uma imagem marcante aqui de artigo para vocês. Eu estou aqui com bastante erosão dessa região próxima à janela oval, otospongiose fenestral. Axial de novo, olha só. Vamos lá, eu tenho uma cóclea, os giros da cóclea que devem ser 2,5, né? 2 e um miudinho aqui, 2,5. Eu tenho aqui um vestíbulo. Eu tenho aqui um vestíbulo. Eu tenho aqui os canais semicirculares. Como vocês podem ver, os canais semicirculares. E eu tenho aqui os ossículos do ouvido. Martelo, bigorna e o estribo, que vai emitir a perninha dele aqui para a janela oval, que está até difícil de ver aqui, ó. Ó, o estribo emitindo a perninha dele aqui para a janela oval, está até difícil, porque o estribo é muito miudinho mesmo. Mas essa região aqui, ó, anteriormente ao vestíbulo, anteriormente à janela oval e ao vestíbulo aqui, essa é a região da fístula antifenestra, tá? Então essa é a região da fístula antifenestra. Você pode lembrar assim também, ó, é como se fosse mais medialzinho aqui no axial a cóclea. Então tem os giros da cóclea ali, essa regiãozinha aqui é a fístula antifenestra. Essa região é a região em que esse processo costuma começar. Então, se você está num paciente que quer ver a doença inicial, você sempre tem que olhar essa localização aqui, é onde ela vai começar, tá? Então, você sempre tem que olhar essa região da fístula antifenestra, tá? Então, essa região de janela oval, fístula antifenestra, é a clássica otospongiose fenestral. Perceba como a região ao redor da cóclea em si, né, a região da cápsula óptica mesmo, que é ao redor da cóclea em si, continua densa e preservada, tá? Perceba. E agora vamos, ó, espira basal da cóclea aqui, bem bonita, ó. E agora vamos, opa, vou até deixar isso aqui, se você precisar depois, vai estar lá no slide, a região da fístula antifenestra, o estribo, janela oval, o vestíbulo e a cóclea e a cápsula óptica, que é esse osso ao redor dos ossículos do ouvido interno, esse osso denso. Então, ó, a otospongiose coclear ou retrofenestral, né? Que tem a espongiose fenestral, também é chamada de espongiose estapedial. E a espongiose retrofenestral também é chamada é muito nome difícil. E a otospongiose retrofenestral também é chamada de otospongiose coclear, justamente pelo osso que ela vai acometer, ó, se ao redor da cóclea, como vocês podem ver aqui os giros da cóclea e o osso bem desgastado, erodido aqui ao redor do giro da cóclea. Perceba que a região da fístula antifenestra também está envolvida, ou seja, eu também tenho achados considerados de otospongiose fenestral, tá? Mas essa aqui é uma otospongiose coclear ou retrofenestral, porque pegou aqui atrás. Olha só como está erodido aqui, gente.
que vocês acham que esse paciente vai ter? Ele vai ter perda auditiva, beleza? Então, todas essas patologias. Vocês podem ver os canais semicirculares.